Gosto sempre de fazer uma lembrança aqui. Quem já ouviu esse comentário é um reforço. O Fórum da Liberdade cada vez está maior. É a terceira vez que a gente faz esse momento do Espaço Talks. A proposta desse palco é um pouco distinta do palco principal. O objetivo do palco principal é a gente trazer temas atuais, pertinentes à sociedade, onde cada palestrante dá a sua opinião, mas num sentido mais genérico. A proposta aqui desse palco é a gente selecionar um tema muito específico e ir a fundo no detalhe. Falamos sobre a gratuidade do SUS no palco passado e agora nesse painel a gente vai falar sobre a biografia de Churchill. Então nada mais sensato do que a gente trazer aqui pessoas que entendem com profundidade esse assunto, Ricardo Gomes, Rafael Bica e o Sondermann, que vão trazer aqui pedaços importantes da biografia de Churchill para a gente debater aqui. Fiquem à vontade para levantar a mão, vir aqui no Sondermann, pergunta isso, por favor, que preciso saber. Que o Sondermann vai trazer aqui a curadoria desse painel, a mediação desse painel. Eu já aproveito também para fazer a propaganda aqui da Mostra Cultural, patrocinado pela Churchill Society, que traz aqui alguns ensaios importantes também sobre Churchill. Ontem tivemos uma palestra, um painel aqui também com o Sondermann e com o Troijo, sobre ensaios sobre liderança, e agora complementamos sobre a biografia de Churchill. Então desejo bom painel a todos, boa sorte. Obrigado, bom dia. Churchill tinha, certa feita, disse: eu não teria feito nada se não tivesse cometido erros, né? E a gente vai falar hoje um pouco disso, né? Rafael Bica Machado, advogado, sócio da CMT, também fundador da Churchill Society. Ricardo Gomes, advogado, ex-político, ex-executivo, político sempre será, né? Também fundador da Churchill Society. E nós vamos então começar aqui esse bate-papo. Frases maravilhosas de Churchill, a gente tem algumas aqui, a gente vai citar várias, né? Mas vamos falar um pouco, vamos começar a entender por que Churchill é importante, por que Churchill ainda é importante, e por que nós, em maio de 2025, no Fórum da Liberdade, ainda falamos e vivemos sobre Churchill. Então, Ricardo, por que Churchill é importante? Depois que o Marcos Troijo me jogou uma hardball ontem, né? Eu vou... Quantas horas nós temos? Quantas horas nós temos? Até amanhã. Bom, primeiro, bom dia, né? Prazer estar aqui com o Rafael, contigo, Ricardo, com vocês todos. A gente tem que escolher alguns elementos de Churchill para comentar, porque senão a gente literalmente dá para fazer um Fórum da Liberdade inteiro sobre a história e a consequência. A gente tentou, eles não quiseram, mas na próxima, quem sabe? Pena para eles. Mas as consequências de Churchill, né? Eu acho que, bom, para trazer um pouco para o tema do Fórum da Liberdade, que é a coragem de escolher, né? Eu acho o Churchill representa um homem que se posicionou, ele não ficou fora de nenhuma grande polêmica de seu tempo. Conseguiu brigar com Stalin, com Hitler e com Mahatma Gandhi. Com Roosevelt. E com Roosevelt, né? Um homem que enfrentou os temas à sua época. E esses temas foram desde do futuro do Império Britânico, das colônias, principalmente na Índia, mas também da relação com os Estados Unidos e, obviamente, do enfrentamento do nazismo quando viu surgir na Europa uma filosofia antiliberal, illiberal, né? Então, o Churchill, que cruzou a gente crossing the floor, né? Atravessou a linha partidária do Partido Conservador ao Partido Liberal e de volta ao Partido Conservador. Então, acho que o Churchill já está num momento da história em que o conservadorismo se apropria de uma imensa parte da contribuição do liberalismo do século XVIII. Então, Churchill já é um fenômeno desse momento em que Churchill foi um liberal ou foi um conservador, né? Mas, quando a gente olha na biografia, talvez discorde de coisas que ele fez, mas o fato é que ele teve a coragem
de estar à frente, como esteve à frente no campo de batalha, esteve à frente nas discussões políticas. Então, nesse contexto do fórum, e num contexto que nós estamos vivendo no Brasil, que exige posicionamento, coragem de enfrentar e coragem de até olhar para os seus, né? Dizer, como Churchill disse num certo momento, ao Partido Conservador, eu discordo deste ponto do que vocês estão fazendo, eu vou para cá. Porque... Então, o exemplo de ter a altivez de enfrentar os temas políticos e de colocar a cara a bater e de se colocar ao teste da história. Então, em primeiro lugar, né, para responder, Churchill é a epítome do exemplo de líder da primeira metade do século XX. Não há outra figura na primeira metade do século XX com a estatura de Winston Churchill, mesmo que ao longo da vida dele não parecesse que ele fosse ser esta figura, né? Eu acho que é um pouco do nosso objetivo hoje. Até porque ele foi alvo de críticas constantes, né? Ele nunca deixou de ter coragem de enfrentar. Churchill foi jornalista, escritor, palestrante, militar, e também ele era filiado ao Sindicato dos Pedreiros, que com isso ele podia construir o muro da casa dele. As coisas do establishment, né? A gente conhece um pouco da história militar de Churchill. Rafael, eu acho que seria um aspecto importante a gente lembrar aqui, né? Bom, do Churchill militar. Bom dia, Ricardos, né? Bom dia a todos. O bom de um painel entre amigos é que a gente tem liberdade para quebrar um pouco o protocolo, né? Eu vou pegar um pouquinho da pergunta que você fez para o Ricardo, mas eu acho que tem conexão direta com esse Churchill militar, e em certa medida, olhando aqui à minha esquerda, e é uma coisa que chamou a atenção no fórum desde ontem, né? A presença de muitos integrantes da Brigada Militar, né? Teve gente que até resolveu não entrar mais no fórum, né? Porque achou que era uma batida, sei lá, né? Mas eu acho que tem um link que a gente pode fazer aqui, que é de uma conexão entre um teórico, um defensor de valores, alguém que preza por valores e que luta por valores, mas ao mesmo tempo um homem de ação, né? Um homem que lutou mesmo antes de ser o Churchill da Segunda Guerra, um homem que já luta na Primeira Guerra, né? E eu acho que esse é um elemento, às vezes, pouco destacado, né? Eu me lembro até de uma das primeiras reuniões da Churchill Society, acho até que foi o Alex Catarino que mencionou, nós não podemos esquecer do Churchill militar, né? Porque esse é um elemento importante, né? E de um militar, não apenas um militar teórico, mas um militar que esteve na guerra, desde jovem. E esse elemento de alguém que, mesmo jovem, já passa por uma experiência de quase morte, de estar num tiroteio, de poder morrer, isso traz uma conexão com o mundo real. Até, Ricardo, lembra que no painel de ontem com o Troígio, você fez essa observação até, né? Pensando um pouco nos governantes, nós precisaríamos de alguém com conexão com a realidade, né? O militar, e estou usando como exemplo aqui os nossos brigadianos, eles não estão discutindo segurança em tese. Eles saem, se tiver uma situação de ocorrência aqui, eles vão ter que se colocar no mundo mais concreto possível, que é o risco de morrer, né? E isso eu acho que molda muito do Churchill, né? Nós não estamos falando de alguém que simplesmente se dedicou a ser um teórico, né? Ou apenas um escritor, mas alguém que se dedicou à ação. Está ali uma das frases escritas, né, que o que preocupa ele é a inação, não a ação. E acho que esse é um ponto bastante importante. Então, esse elemento da conexão com a realidade, e para devolver um pouco também aqui para os colegas, eu acho que talvez essa vida militar, a passagem militar, também tenha trazido ao Churchill uma outra expressão que eu acho que é muito importante e que foi vital na Segunda Guerra, que é o pragmatismo, né? Se você está numa guerra, se você tem um inimigo, você precisa ganhar esta guerra, claro que você tem que colocar os valores e defender os valores, mas você precisa ganhar a guerra, né? Se necessário for, eu tenho que me aliar a Stalin para ganhar a guerra. Com certeza eu não tinha uma identidade, Churchill, não tinha uma identidade, o Stalin, mas... Ele tinha uma frase, né, que se Hitler invadir o inferno,
farei boas palavras sobre o diabo no parlamento. Né? Exatamente. E acho que aqui tem uma conexão com o nosso país, em certa medida, de hoje. Né? Obviamente que é um momento em que poucas vezes foi tão importante a defesa de valores. Né? Ela foi tão relevante. E tem se falado muito sobre isso. E está certo isso. Mas não se pode esquecer também dessa visão pragmática que, para preservar determinados valores, eu terei provavelmente que também me unir a outros que não exatamente pensam como nós. Não será apenas, e esse apenas entre aspas, com os que estão aqui no fórum, que nós vamos defender os valores fundamentais ocidentais que acreditamos. Nós precisamos também olhar um pouco ao lado, e acho que Churchill pode nos ajudar um pouco nisso. Complementando um pouco o aspecto militar, né? Para quem não sabe, né? Ele começa a vida dele, ele faz a escola de Harrow, e aí depois ele vai a Sandhurst, que é a escola militar, que ele tem que fazer 2 vezes o exame para poder passar, né? E quando era a escola da elite militar, Agulhas Negras. O West Point. Não é West Point. Pode ser. Bom, e ele então roda 2 vezes, ele entra na terceira, só que ele entra na cavalaria, ao que o pai dele, que tinha uma relação muito complicada, né? O pai dele desdenhava muito dele, fica louco da vida porque o aluno precisa comprar os uniformes, o armamento, só que na cavalaria precisa comprar 3 cavalos. Então ainda tinha que botar o dinheiro para comprar o cavalo. Mas ele se forma em Sandhurst, ele vai à Primeira Guerra em Cuba, a Guerra de Libertação de Cuba, como observador, e já vai com um contrato com um jornal londrino para mandar para ser o correspondente. Ele depois vai à Guerra do Sudão, onde ele entra em ação. Ele tenta ir, e na época o Lord Kirchner, né, que era o comandante, não quer que ele vá, e ele apela para a mãe dele, que liga para o primeiro, que vai falar com o primeiro-ministro, ou seja, ela serviu de pistolão, né? E ele vai, e aí tem uma origem, né, que Lord Kirchner tem que engolir Churchill lá, e os dois, de novo, têm uma relação complicada na Primeira Guerra Mundial, quando da Batalha de Galípoli, Lord Kitchener não manda um número suficiente de soldados. E aí tem uma relação, ou seja, essa relação ruidosa já vem lá de trás. Depois ele vai à Guerra da Índia, né, chama Malakand. A Índia britânica, ela ia do Paquistão até Burma, né? O que a gente chama de Índia não era a Índia de lá são 5 países hoje. Depois ele vai à África do Sul como soldado e correspondente. Ele é feito prisioneiro de guerra pelos Boers, na Segunda Guerra dos Boers, e consegue... E aí o trem blindado que ele está andando é bloqueado, e os soldados são feitos prisioneiros. Ele foge e ele faz uma odisseia de quase 600 quilômetros para chegar em Moçambique. E escreve a história. E aí ele é entre aspas, o James Bond do momento, né? Porque ele fica super famoso, né? E isso é depois de ele ter tentado ser deputado, perdido uma eleição, e aí quando ele volta depois dessa odisseia, ele se elege, então, pela primeira vez MP e nunca mais sai. Ele era um influencer, né? Ele era influencer. E aí já nasce um elemento que é a correlação da literatura dele com as aventuras dele. Parece que está lendo as aventuras de Winston Churchill, né? Tudo que ele escreveu tem um toque pessoal, de testemunho. Tem até a frase dele, como o senhor acha que a história o tratará? Ele diz, a história será boa comigo, pois eu pretendo escrevê-la. E ele escreve, de fato, as memórias da Segunda Guerra, né? O livro que lhe rende o prêmio Nobel de Literatura. Aliás, ele tem um livro chamado sobre a Primeira Guerra, The Great War, que é as memórias da Primeira Guerra Mundial. Né? Também em 4 volumes. Ou seja, ele já vem escrevendo sobre isso faz tempo. E esses relatos dele da guerra na África do Sul o tornaram famoso na Inglaterra,
no momento que a gente não tinha cobertura de guerra como tem hoje, né? Chegavam os manuscritos, isso era datilografado e impresso no jornal, eram quase fascículos contando, né, o que se passava na guerra. Isso depois é definitivo, porque a relação dele com a língua inglesa, né, Winston Churchill convocou a língua inglesa para a guerra, né? A forma como ele contava a guerra passou a ser parte integrante da forma como o povo inglês enxergava o que estava acontecendo na guerra. E depois isso fez com que Churchill fosse uma voz relevante, e o que levou ao parlamento, né? De novo, numa família complicada, ele tinha uma relação dura com o pai, distante com a mãe era uma espécie de uma socialite, né? Com uma relação de nobreza de segunda linha, né? Não era a corte próxima do rei, mas que permitiu o suficiente para ele acessar esse mundo. Agora, essa fase do Churchill militar, que o leva a ser o primeiro Lorde do Almirantado, que é o chefe das Forças Armadas, da Marinha Britânica. Aliás, é o melhor título de chefe de marinha do mundo, né? É o primeiro Lorde do Almirantado, só na Inglaterra. O leva também ao seu maior fracasso em Galípoli, né? Que é a sua grande derrota numa campanha fracassada e que desgraça o Winston Churchill e o coloca num segundo plano. Ele vira um exilado político dentro do parlamento. Ninguém queria estar perto de Churchill porque quando ele teve uma posição de comando, ele falhou. Então, o Churchill começa, né, a sua vida de comandante, não começa, mas o ápice da sua vida de comandante antes da Segunda Guerra é com um fracasso. Mas tem um aspecto importante aqui. Ele assume como Lorde do Almirantado em 1912. E ele era um amante da tecnologia e da engenharia. Ele promove a transformação da marinha de navios de carvão para o diesel, que com isso os navios conseguem ter podem ficar mais tempo no mar e podem ir mais longe, né? Quando começam os aviões, depois da Segunda Guerra Mundial, ele entende que aquilo tem que ser uma força separada e vira a Royal Air Force. Uma coisa que eu não sabia, eu vi um documentário outro dia, maravilhoso, sobre o Endurance. Vocês conhecem a história do Ernest Shackleton, né? Uma história maravilhosa, quem não conhece, é um dos imperdível, 5 melhores livros que eu li na vida, é o Endurance. Então, o Shackleton consegue organizar a sua expedição e ele vai sair... Para a conquista do Polo Sul. Para a conquista do Polo Sul. Aí, quando ele vai sair, Scott consegue descobrir o Polo Sul, ele muda o objetivo, que era cruzar a Antártica, e quando ele vai sair, começa a Primeira Guerra Mundial, e todos os navios são convocados para a Primeira Guerra Mundial. Shackleton, antes disso, vai e diz ao Lorde do Almirantado, Winston Churchill, diz, olha, o Endurance está à disposição do esforço de guerra. E o Churchill diz, não, você está fazendo ciência, faça a sua missão. A carta do Churchill diz assim, a Marinha Britânica dispõe de todos os navios necessários para o esforço de guerra. E aí, algo nessa linha, se nós pararmos de fazer ciência, não há o que defender na guerra. Exatamente. Isso então, é ser britânico. E para quem não conhece a história do Endurance, olha, é maravilhosa, é fantástica. E lembrando, e no final, né? No final, quando já não tinha mais quem o apoiasse, né? Ele pede apoio de novo, né? A Marinha Inglesa, que não o apoia. Né? Ele acaba sendo salvo pela Marinha Chilena. Pela Marinha Chilena. E essa história do Churchill militar, né? E de certa forma o fracasso